Neste vídeo vou apresentar como criar um novo projeto web. Para isso, ao abrir o NetBeans, você clicará em Arquivo, Novo Projeto. Então, por exemplo, você selecionará a categoria Web, Aplicação Web. Clicará em Próximo, formará o nome do projeto. Então, por exemplo, Web App Exemplo Vídeo. Escolherá o local do projeto, sendo que o local do projeto você pode indicar qual pasta esse projeto estará localizado. E nisso ele criará uma pasta específica para o projeto a partir do local informado. Posso definir como projeto principal, que no momento de estar executando ou debugando, você ficará. E está informando se tem algum local onde tem bibliotecas, ou seja, arquivos JAR dedicados para serem utilizados, ao invés de estarem importando diretamente para o projeto. Depois disso eu clico em Próximo e formo qual que é o servidor e as configurações necessárias. Então vou selecionar a pasta Tomcat e escolho qual que é o padrão, versão JE. O Tomcat 6 ele suporta JS, então vou mantê-lo. Posso utilizar compatibilidade com 1.4 ou 1.3. Posso alterar o contexto, ou seja, o caminho do qual vou chamar a aplicação. Clicarei em Próximo. Em seguida, posso escolher bibliotecas visuais. Mas nesse caso, como estamos criando um projeto só para elaboração de servlets, listeners e filters, basta eu finalizar a criação deste novo projeto. Eu vou finalizar. Observe que está criando, adicionando as frameworks necessárias, e por sua vez é adicionado na aba de projetos. Então ele cria primeiramente uma página com index.jsp, a qual não utilizaremos nesse momento, e observe que temos o que? Agora disponível a área de código-fonte para estar e a área de arquivos de configuração para estarmos configurando os nossos servlets e estar adicionando os nossos servlets. Para adicionar um novo servlet, basta eu clicar com o botão direito sobre o projeto, Novo Servlet. Ou, caso ele não esteja disponível nessa seção, que neste caso são os recursos mais acessados, eu posso clicar em Outro. Nisso aparecerá a categoria e eu clico na categoria Web. Em seguida, o tipo de arquivo Servlet, e clico em Próximo. Nesse próximo, o que eu faço? Eu posso criar um server chamado Serviço Cadastro Servlet. Posso informar um pacote, por exemplo, com Igor Borba Servlets. Será indicado qual local onde esse servlet, ou seja, o arquivo Java, será armazenado em seu sistema de arquivos. Em seguida, clico em Próximo. Posso dar o nome do servlet, ou seja, o nome no qual estará guardado dentro do web.xml, para referência da configuração desta classe do servlet, e qual o padrão de chamada. Então, por exemplo, você está modificando para exemplos serviço cadastro.form.html para ilustrar a diferença. Posso criar parâmetros de inicialização, por exemplo, título janela, vou chamar isso aqui, e dizer que isso aqui é o título da janela, que será cadastro de serviços. Em seguida, clico em finalizar. Observe que o servlet é criado, bem como a configuração no arquivo web.xml é gerada. Clicando em servlets, podemos observar de uma forma formatada, que nós temos o nome do servlet, qual classe é referenciada, qual caminho para ser chamado, e qual que é o nome desse parâmetro e o valor do parâmetro. Vou complementar que isso aqui digitando, selecionando o parâmetro, clicando no botão editar, eu digo que isso aqui é o parâmetro de descrição do título da janela. Clico em OK. Em seguida, nós temos o que?
Vou salvar. E podemos ver o que? Que é a forma que é interessante que outras ferramentas vão proporcionar. Né? Que NetBeans, neste caso, oferece de forma melhor. Eu posso clicar na aba XML, né, e poderia observar o seguinte. Vamos observar o seguinte. Toda a sintaxe que é gerada para configuração de um servlet e o seu mapeamento. Então, por exemplo, quando a configuração do servlet é criada, você deve criar o que? As tags servlet, né, servlet name, para identificação da configuração, servlet class, que é o caminho completo da classe, né, quando eu falo caminho completo da classe, que inclui o nome dos pacotes, mais o nome da classe. Os parâmetros, caso aplicável, ou seja, não é obrigatória a criação de parâmetros de inicialização, e em seguida, o mais importante, que é o mapeamento. Então, por exemplo, como mostrei na aula passada, podemos informar outro tipo de mapeamento. Por exemplo, vamos ilustrar que eu tenho a chamada para serviço cadastro form.asp. Salvando. Aqui temos que o nosso server está disponível para teste. Então vamos fazer o seguinte: no método gerado pelo NetBeans automaticamente, temos o que? O método processRefresh. Então vou remover os comentários para verificar se o nosso servlet está realmente funcionando. Então vou alterar, removendo os comentários. Em seguida vou executá-lo. Vou clicar aqui no botão de execução. Aguardo um momento para a execução do nosso servlet. Então é exibido no browser o servlet informado. Observe que nós modificamos o caminho de chamada desse servlet. Então, por exemplo, temos exemplos serviço cadastro form.html. Vamos ver. Então nós temos aqui, ó, nosso server está funcionando. Vamos testar com .asp. Então também .asp está funcionando. O que é interessante nesse processo de configuração do servlet, que podemos migrar sistemas sem que o usuário veja que esse sistema foi migrado. Né? Por exemplo, se temos sistemas legados envolvendo em ASP, né, podemos estar usufruindo desse recurso para desenvolver servlets com a mesma nomenclatura de serviços antigos, né, de cadastros antigos envolvendo sistemas legados. Então, voltando ao nosso servlet, vamos fazer uma pequena alteração. Né? Então, neste title, eu vou concatenar utilizando um método chamado getInitParameter. Então, por exemplo, o parâmetro que nós criamos se chama título janela, deste mesmo jeito. E vou aproveitar o título janela e substituir dentro do contexto da tag H1. Né? Aí o que temos? Vou alterar, colocar mais algum conteúdo e temos o seguinte: uma tag uma tag break e teste de sistema. Só para verificar se está ok. Então vamos executar. Vamos recarregar o servlet. Temos aqui, ó, cadastro serviço, que foi obtido dos parâmetros de inicialização, teste de sistema que foi redigido por mim dentro do servlet, e cadastro de serviços que veio também dos parâmetros de inicialização. Então essa é a visão geral que eu quis passar para vocês dos servlets. Né? Interessante também observar que os servlets permitem, né, no caso a classe estendida aqui de HTTP Servlet, permite que você crie uma rotina para cada método HTTP. Ou seja, caso ele crie, o NetBeans cria automaticamente para os métodos GET, POST, chamadas, para que você faça a alteração necessária, que você achar aplicável. Então você pode o quê? Clicar com o botão direito, inserir o código e em seguida sobrescrever algum método. Por exemplo, o delete, do head, do options, do put, do trace, são métodos existentes dentro dentro da classe chamada HTTP Servlet. Então vou gerar esses métodos. Posso estar gerando todo o código fonte necessário e sobrescrevendo esses métodos.